Fala aí, pessoal, tudo bem? Está começando o Pod Vozes e hoje a gente vai conhecer a voz do Miguel. Fala aí, Miguel. Como Oi, é que você tá? Brian, boa tarde, Legal. tudo bem? Boa tarde. Lógico. Se apresenta, né? Eu te apresentei pelo nome, mas eu queria que você falasse de você. Tá bom. O que é o Miguel? Tá bom. Bom, boa tarde, meu nome é Miguel Florencio de Moraes, tenho atualmente 20 anos, morador da Baixada, e tenho como hobby, assim, ser produtor musical e mexer com música de forma geral. Perfeito. E por que você falou como hobby? Porque eu tenho planos acadêmicos e tudo mais, não é realmente uma profissão que eu quero seguir. É uma parte do Miguel que eu mantenho, que eu cultuo, que eu alimento, que eu deixo crescer, às vezes podo, mas é uma vontade mesmo, é uma coisa minha, entendeu? Eu às vezes posso. Às vezes cresce demais, eu não deveria. Exatamente, às vezes eu fico hiperfocado de uma forma que não é muito maneira, às vezes atrapalha alguns âmbitos da minha vida, Sim. e eu sinto que não há essa necessidade, Tá. entendeu? Mas por que a produção musical? O que é a sua produção musical? Você consegue explicar? Porque hoje em dia a gente pensa assim, produção musical, o cara toca... Aquele cara que fica ali no estúdio, tipo um miminha da vida, por exemplo, né? Isso. Ou o cara, sei lá, tá produzindo outro artista, ou o cara que tá... Enfim, o que é a sua produção musical? Então, eu comecei na produção musical por reflexo de não conseguir aprender a tocar violão durante a pandemia. Eu sou uma pessoa que, naturalmente, sou muito desfocada. Entendeu? Se eu não tiver uma pessoa na minha frente me lecionando algo, dificilmente eu vou conseguir aprender de forma concreta. Aquilo vai entrar na minha cabeça de forma fácil. E eu não... E a música, no geral, o estudo da música é algo bem, como eu posso dizer, não queria falar eugenista, mas é algo muito privado, é algo muito recluso, entendeu? É muito difícil você ter acesso a isso de forma concreta, de forma íntegra, né? Sem você cair em cursos e outras coisas. Naquele momento eu não estava podendo pagar e também não tinha... É isso, eu tinha tipo 15 para 16 anos, não tinha essa destreza de ter o foco, de pesquisar, de montar um cronograma de estudo. Por mais que eu seja novo, eu sou muito ruim com a internet. Então, deixei pra lá. Mas você tinha muita paixão pela coisa. Então, eu sempre... Não sempre, mas, tipo assim, de 2019 para 2020, tive uma virada, assim, que, tipo assim, comecei a tentar mais na música. Eu comecei a ouvir uma banda bem pega minha, que é o Nirvana, assim, eu falei, caramba, né? Às vezes, até hoje, quando eu paro pra ouvir, assim, eu ouço bem menos que eu ouvia na época, eu falo, pô, essa banda, essas pessoas, elas realmente existiram, elas realmente fizeram aquele movimento ali. Sim. E foi o primeiro contato com um movimento, foi um movimento grunge, assim, e isso me levou a outras coisas e tal. Mas é isso, e a partir dali eu tentava tocar, eu não tinha aquele manejo, eu não tinha o estudo, que a teoria musical é muito importante na prática. E aí, por algum intervalo... Faltava uma garagem também, né? Faltava instrumentos amplificados, enfim, não dá pra tirar o som do Nirvana no violão de estudante. E aí eu tive contato, de alguma forma, com a produção musical, com produção musical caseira, com home studio e tal. Na época eu não tinha nada ainda, eu tinha um celular. E aí eu baixei um aplicativo que quem for produtor musical vai conhecer, que é o FL Studio, Fruity Loops, no celular, e aí com o tempo eu consegui um computador, e aí eu instalei no computador, por forma de pirataria mesmo, porque é muito caro, tem isso também. Tudo que envolve música é muito caro, de uma palheta a como você conseguir gravar, entendeu? É um hobby, quando você vai levar esse hobby ao pé da letra, se você quiser profissionalizar esse hobby para conseguir um êxito maior, às vezes você vai investir muito dinheiro, nem sempre isso traz retorno. Sim. Então, mas enfim, e aí eu comecei como um beatmaker, assim mesmo, que fazia batidas, assim, normais, assim, sem muita pretensão. E aí teve alguns momentos, assim, que eu falei, caramba, e eu tentava enviar isso para as pessoas, só que elas falavam, poxa, tá maneiro, mas não é o meu estilo, tá? Não encontrava um nicho para aquilo ali, porque eu mesmo não tinha um nicho, eu não tinha... Você não produzia pensando num gênero? Comecei a estudar teoria assim de forma muito básica, até hoje eu tenho um conceito muito básico nisso. E aí eu preciso me aprofundar, tal, não sei o quê, mas aí fui estudando um pouquinho, também não estudei muito até hoje, mas aí eu tive contato com a trilha sonora, o conceito trilha sonora, álbuns de trilhas sonoras, mas... E aí, tipo assim, além de músicas de terceiro selecionadas para esse filme, tipo... Uma composição original para... Quincy Jones faz isso muito bem. Sim. E aí, especificamente com os álbuns de trilha sonora do desenho Steven Universo. Tá. Aquilo ali, tipo, aquilo me deu uma chave, virou uma chave. Caramba, isso é muito massa, mas, tipo assim, se eu fizer isso, eu não consigo repassar pra ninguém. Eu nem falava questão de vender.
tipo assim, minha ideia, tipo assim, eu ouvia o trabalho de uma pessoa, me identificava com aquilo ali, e aí eu oferecia. O máximo que eu pedia era crédito, sabe? Porque aí também já é uma questão Se básica. você inserir num vídeo seu, num trabalho seu, você Aí tá ali. você me acredita. Se você for lançar uma música, se você for compor algo em cima, você me acredita como produtor e tal. É só isso mesmo, entendeu? E é nem participação de royalties que eu pedi, era só isso. Sim. E aí eu falei, caramba, isso aqui é muito massa. Isso aqui é muito massa. Porque, tipo assim, porque eu ouvi aquilo ali e automaticamente lembrava das cenas que aquela música se passava. Porque eu passei, tipo, eu assisti muito tempo Steven Universo. Não completei o desenho, mas eu assisti muito. Eu sempre ficava tipo, maravilhado com as músicas mesmo, porque as músicas refletiam muito bem o que é aquele ambiente, aquela cidade, as histórias, os enredos que passavam em cada episódio. E aí, por exemplo, com músicas como Rose Fontaine, tipo assim, me despertava muita atenção. A música que era referente ao pai do Steven e tal. E eu não tô nem falando das composições escritas pela Rebecca Sugar, que é compositora, tipo, liricamente falando, né? Sim, de letra, né? Tô falando de instrumentação. Instrumentação. E aí, tipo assim, a questão de mixagem, tudo isso, eu comecei a me atentar. Eu falei, caramba, e se eu começasse a fazer, tipo, pra essa leva? E aí eu falei, tá, eu não vou conseguir apresentar isso pra alguém usar, porque isso não é nem rimável às vezes. Não tem como você canetar em cima daquilo, é difícil. Sim. Porque é mais um ambiente e não uma ambiência, uma trilha pra alguém poder... E aí eu entrei nessa, falei, caramba, se eu começar a produzir, tipo assim, meus pensamentos, porque eu sou muito ruim com escrita, por exemplo, e voz também eu não sei, não tem... Exige, você cantar exige um estudo, exige controle de afinação, eu não tenho isso, eu também não tive questão de aprender, não é minha onda, entendeu? Então, tipo assim, eu tentei transcrever o que eu tava sentindo, o que eu pensava, em cima de melodia, de nota musical. E comecei isso. Aí eu falei, tá, eu quero apresentar isso pro mundo, porque eu sempre tive muito essa questão, tipo assim, tá, eu não preciso ganhar dinheiro com isso, não preciso ganhar monetização nem reconhecimento geral, porque eu sei que esse nicho é muito pequeno, e eu cheguei nele quando, tipo assim, já tinha passado o boom, né, que era aquele negócio do lo-fi pra estudar e tal. Existe ainda um local, mas são pessoas bem estabelecidas, que tem um núcleo aquilo ali é um núcleo extremamente fechado, entendeu? Existem gravadoras brasileiras em relação a isso, entendeu? Mas é muito fechado. E é isso, é muito fechado. Não aceitam hit de fora, entendeu? E é isso. Só se você, tipo assim, tem um lançamento independente que, ok, alcançou um número ok para aquele nicho ali, e aí você chama a atenção deles, aí eles entram em contato. Isso acontece, mas é raro. Mas, assim, o que te guia a produzir, então, são essas intuições suas, exatamente, pensamentos. Por exemplo, se eu passar 6 meses produzindo um disco, eu vou retratar o que eu vivenciei, o que eu senti, as experiências que eu tive, as absorções sonoras que eu tive, estéticas, daquele momento ali. Eu sempre chego para produzir um disco, é aí que eu falo, tipo assim, eu falei, tá, eu não vou conseguir apresentar isso para ninguém, então eu vou ter que produzir para mim, eu vou ter que publicar, entendeu? Isso vai ser um álbum. Eu sempre tive fascínio por álbum, por exemplo. O conceito de álbum, né? O conceito de você juntar músicas e essas músicas ao mesmo tempo funcionarem de forma independente, mas teriam um sentido maior, uma causa maior estando juntas, entendeu? Eu sempre gostei desse tipo de álbum. Então você poderia dizer que você é um produtor também conceitual, assim. Exatamente. Você não investe só em sons aleatórios que você produz. Tudo que eu lanço especificamente, ele é direcionado. Eu nunca lanço uma música avulso, por exemplo. Você consegue explicar pra gente um conceito, assim, que você teve, explorar? Consigo dois. Dos meus 2 discos. O primeiro disco que eu lancei oficialmente, ele se chama Petricor. E eu lancei ele em 2022, eu comecei ele em dezembro de 2021. Eu fiz a música Petricor, que é a música que tá a capa do disco, inclusive. Eu também fiz a capa. Por muito tempo eu fiz as minhas capas também. Eu gosto de mencionar essa parte também. E aí eu lancei essa música teve um crescimento, foi crescendo aqui, eu falei, caramba, e essa música ficou pronta extremamente rápido. E aí eu falei, isso aí, dá pra extrair mais disso aqui. Foi uma das primeiras músicas que eu lancei avulsa, assim, mas eu falei, pô, isso aqui tá tão bom, né, particularmente falando assim, modéstia à parte, isso aqui tá tão bom que eu posso, isso aqui, tipo assim, um princípio, pode crescer. Isso pode virar algo maior. E aí eu deixei essa música rodar, tipo, de janeiro todo, eu falei, tá, eu posso começar a produzir agora a partir disso. E aí eu, tipo, de fevereiro a julho, até a última semana antes do lançamento, eu tava produzindo esse disco. Sim. E aí foi tudo isso, porque Petricor, como acho que muita gente deve saber, é o lance do cheiro, da terra molhada e tal, da precipitação da chuva, enfim. E aí eu criei um álbum todo em cima disso, entendeu? Dessa sensação de chuva, Isso, do cheiro, do aroma.
E aí, tanto que o álbum todo, quando você ouve, é isso, entendeu? É barulho de chuva todo o tempo, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, justamente como é uma chuva, como é uma tempestade. E aí foi criando isso. Então, tipo assim, as notas, as melodias, as guitarras, as formas que eu mixei aquelas guitarras ali, a ambiência que eu gerei, tudo isso é proposital para criar uma sensação que, acima de tudo, eu tenho que estar gostoso para ouvir. Sim. Aquilo tem que me dar gosto, entendeu? Aquilo tem que me dar alguma forma. Eu geralmente não gosto de ouvir minhas músicas, mas eu tenho que ouvir aquilo ali e falar, tá, isso aqui tá bem feito. Uhum. Se não tiver, eu vou tirar, independente de já ter lançado, publicado tudo. Eu lembro que... E aí, depois disso, eu tive um problema com o computador, que ele ficou o resto do ano sem funcionar. E aí, final de ensino médio, foi 2022, estava focado em outras paradas. E aí, ele voltou no início de 2023, mês de 2023. Não, 2023 não. Voltou no início de 2024. Caramba, ficou E mais de um ano parado. Aí, sem mexer com música, só tocando violão, tirando as músicas do Paralamas, que eu gosto, por exemplo, tal. E aí, tá. E aí eu falei, tá, voltou em 2024, eu falei, pô, posso voltar. E aí era como se eu não tivesse feito isso nunca na minha vida. Tipo, eu conheci os comandos, o que eu tinha que fazer. Sim, sim. Mas a questão criativa eu tava estagnado. E aí eu fui começando a fazer um compilado de músicas, esse é até um exemplo do que eu falei sobre retirar. E aí lancei uma música como single, porque é também uma questão estratégica de poder... Aquela música, às vezes, como se fosse antigamente, música de trabalho, né? Isso. Mesmo que aquilo não seja algo muito sério pra mim, eu tento tratar aquilo ali com seriedade. Sério, tipo assim, questão de vida, né? Sim. Mas é uma coisa que é isso, é sério, entendeu? Sim, você incorpora de fato essa persona que precisa conduzir uma coerência, né? Fazer aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo ali direito. Não é porque é hobby que tem que ser esculhambado. Sim. E aí eu lancei aquelas músicas, mas ainda naquele não tirei do ar, porque tipo assim, eu falei, caramba, eu ouvi aquilo ali, por mais que eu não seja fã de ouvir minhas paradas, aquilo tá tipo assim, é um compilado de músicas daqui e dali, e não fez sentido pra mim, aí eu tirei do ar. Mas eu falei, tem uma música aqui que eu curti, que é Dia de Sol, eu vou deixar ela guardada. Os arquivos estão lá ainda, as marchas estão lá, mas eu não uso. Sim. E aí eu falei, tá, vou começar a produzir de novo. E aí eu passei pouquíssimo tempo, foram 4 a 5 meses produzindo. E aí saiu que é meu último trabalho, que eu lancei no meu dia do aniversário, que é Fé. E aí é uma parada bem íntima, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa de religião de matriz africana, minha mãe é uma pessoa iniciada e tudo mais no candomblé. E isso já eu era muito novo, mas isso sempre permeou muito a minha vida, entendeu? A religião sempre permeou a minha vida dessa forma. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, porque eu sempre frequentei ambientes escolares que majoritariamente eram pessoas geralmente evangélicas e tal. E sempre rolou um certo preconceito, entendeu? Sempre a intolerância religiosa é real, né? E eu acho que dentro do ambiente escolar ela chega a ser até muito mais cruel. Pelo menos. Porque a pessoa que tá ali, ela tá mais vulnerável até. E você tá lidando com crianças e jovens, e às vezes você, por mais que já tivesse tipo, 11 para 12 anos, eu ainda era muito ingênuo, entendeu? Então, às vezes, acontecia situações que, tipo, hoje eu falo, caramba, que situação. Mas, enfim. Então é isso, isso me fez virar uma pessoa muito reservada, sempre muito na minha. Esse aspecto mais espiritual. Eu, naturalmente, já sou reservado na minha vida, mas fez eu criar uma cascazinha. Sim. Que foi se desmembrando durante o ensino médio, conheci pessoas melhores, tive contato com mais. Ensino público também proporciona muito isso, a pluralidade. Sim. Entendeu? Eu me senti mais abraçado para falar sobre certas coisas, enfim. E aí eu quis trazer isso pro álbum, entendeu? O título, por exemplo, é isso, Fé significa amor na língua iorubá. E é o que eu queria retratar, porque foi realmente um momento assim que 2024 foi muito bom para mim, entendeu? Foi um ano tipo, de muita correria, de muitos trabalhos, dentro e fora do ambiente escolar, dentro de casa e tal, muita correria e tal. Sim. Mas foi, por exemplo, um dos momentos que eu mais fiquei junto da minha família. E isso foi... Ele te trouxe essa... exatamente. Esse núcleo, esse centro de... Esse sentimento bom. E aí eu quis traduzir isso pro disco, trazendo músicas mais leves, trazendo músicas mais solares, também, mas ao mesmo tempo músicas que dão uma sensação mais misteriosa e tal, enfim. E é isso, entendeu? Eu tento retratar ali o que eu sinto, porque eu sou muito ruim com palavras, eu sou muito ruim de me expressar às vezes, entendeu? Sobre questões pessoais, assim, às vezes assuntos de cotidiano eu não consigo tirar numa boa. Mas pessoal, assim, justamente por ser uma pessoa mais fechada e por essas situações que eu tive ao decorrer da minha vida, desses 20 aninhos aí. Você encontrou um lugar pra deixar isso... Eu consigo me expressar livremente. Às vezes eu faço músicas que eu nem publico, entendeu? É mais, tipo assim,
É aquilo, senti Sim. que eu tinha que fazer aquilo, mas não serve para esse contexto desse disco. Claro. Talvez vai servir posteriormente. Teve uma música que eu fiz nesse disco que ela se chama A Noite, ela é um sample de influência do jazz, do Carlos Lyra. Naquele ano, Carlos Lyra tinha morrido e foi um cantor e compositor que eu sempre tive muito apreço. Porque eu gosto muito do movimento da bossa nova, eu gosto da difusão de gêneros, eu gosto da figura do Tom Jobim, eu gosto muito, muito mesmo. Sim. Como ele é especialmente brasileiro, até no sobrenome, Antônio Carlos Brasileiro. Sim. Então, tipo assim, eu gosto muito do que ele representa musicalmente, entendeu? Não sei qual é a questão dele social e tal, porque, querendo ou não, ele é um homem branco, rico, Sim. que morou na Tijuca, que depois morou na Zona Sul e morou por vários lugares. Mas para além desses recortes, tem a questão musical, sabe? Aquilo ali, porque não é algo igual um certo cantor aí e tal, um certo rapper aí que você não consegue mais. Entendeu? Aquele recorte ali, o que ele fez nos anos 60, nos anos 70, até mesmo perto do final da vida dele, ali nos anos 90, que ele morreu em 94, se eu não me engano, é muito precioso, entendeu? E não é devidamente apreciado, na minha opinião. Embora seja um nome muito conhecido, tem coisas que ficam meio... Principalmente no Brasil, entendeu? De fato. Você não tem que saber a discografia toda do cara, eu não sei, entendeu? Mas você tem que reconhecer que é um grande nome. Sim. Entendeu? E aí é isso, então, tipo assim, eu trouxe a música do Carlos Lyra ali, entendeu? Inclusive, espero que não me processem, porque se tiver que tirar o tiro, mas, enfim... E como é, assim, se apresentar como um produtor musical para as pessoas que te conheciam sem ser o Miguel? Demorou muito. Reconhecer isso, né? Me reconhecer como uma pessoa que produz arte. Principalmente no meio da música, porque, cara, o trabalho do produtor é muito desvalorizado. No mundo todo, creio eu. Mas no Brasil, principalmente. Sim. Tipo assim, algumas pessoas que estão comemorando que, tipo assim, eles estão sendo creditados, às vezes, como compositores. E eu acho que a produção musical é muito importante, porque, tipo assim, independente de você ter uma banda, ou independente de você ser um rapper ali que tá com sua batida, você vai precisar do produtor. Seja para mixar sua voz, para você corrigir erros de voz. Sim, é o cara que tá ali. Entendeu? É um engenheiro de áudio, por exemplo. Então, tipo assim, mas eu demorei muito, porque justamente pela essa questão de... O que eu conhecia como música antigamente era violão, era uma guitarra, era uma bateria, era o instrumento, o instrumentista, o cara estudado. Entendeu? O cara que parou o momento dele, seja de que forma for, para estudar música e se tornar um profissional naquilo ali. Entendeu? Eu não conhecia esse mundo por trás do artista ou por trás do instrumentista. Né? Então eu demorei muito, porque é isso. E também é muito difícil você, tipo assim, cara, eu faço música no meu quarto ali, entendeu? Com fone de ouvido. Não tem nenhuma interface de áudio, eu plugo direto no computador lá atrás, entendeu? Não tem, pra ter um som estéreo, assim, que você botar na caixinha de som, assim, não dá multilaser, fica mudo, por exemplo. Entendeu? Eu descobri isso esses dias, cara, tá ligado? Tipo assim, se botar ali atrás, eu consigo um som estéreo, ok. Então, tipo assim, é muito difícil você se reconhecer, entendeu? Eu lembro que o Rubel, ele falava muito isso no início das entrevistas dele. E, tipo assim, que ele era um artista com vergonha. Nas entrevistas mais recentes, inclusive. Sim. Que ele tá mais solto, tá? Muito maneiro ver isso também. Que ele demorou muito, ele era um artista vergonhoso. Ele falava que ele lançava as músicas, mas não queria que conhecessem a cara dele. E eu era muito assim também, eu tinha uma vergonha, eu sempre fui meio, sabe? Muito recolhido. Muito recolhido por essas questões e por mim mesmo, entendeu? Demorei muito, eu comecei a produzir em 2020. Eu demorei que uns 4 anos pra bater. Falar assim, não, ok, eu sou uma pessoa que faço música dessa forma, entendeu? Eu toco instrumentos minimamente ok, mas eu faço música dessa forma e se reconhecer artista também. Tem isso, é muito difícil. É muito, muito difícil. Quando você não tem uma formação erudita, né? Quando você não é um Chico Buarque de Holanda, que a arte e a escrita tá na família, na família, entendeu? Tipo assim, um parente mais fraco do Chico Buarque é o Aurélio Buarque de Holanda. É o cara do dicionário. Entendeu? É só isso, só. Então, pra ele, de certa forma, óbvio que ele teve as questões estéticas, as questões da família, mas é mais fácil pra ele se afirmar, falar assim, não, eu sou um cantor, até porque o talento dele é inquestionável. Ele lançou livros muito bons, ele fez discos muito bons, com temáticas muito boas. Eu li Calabar daqui da casa, eu peguei tempo pra ler e realmente ele era o cara. O Chico Buarque, ele é o cara. O Chico Buarque não é à toa, não é testável.
Mas eu falo de artistas que estão nessa posição financeira e social. Para eles é fácil, por exemplo, não trabalhar para passar um tempo se dedicando O àquilo tempo ali. da criação, né? Exatamente, Do porque a arte ela é mais subjetiva do que um trabalho CLT, por exemplo, né? Sim. Então, tipo assim, você ter o aparato da sua família, você ter o peso do sobrenome da sua família Sim. é muito importante. Por mais que meu sobrenome seja muito bonito, não significa muita coisa, né? Então, é isso, sabe? É muito Mas sobre hoje, isso. como você lida com esse fato? Assim, já faz sentido para você usar essa expressão? Sou um artista, eu Sim, produzo. sim, faz muito sentido. Hoje, eu ainda continuo essa postura de, tipo assim, não ficar, sei lá, numa conversa assim, claramente. Uhum. Mas, sei lá, às vezes eu tô num grupo de amigos assim e falo, nossa, o Miguel, ele faz música, por exemplo. Ela fala, como é que é? Eu dou uma breve explicação, porque eu também acho muito chato explicar. Uhum. Eu falo, posso apresentar um trabalho pra você, você me diz o que você acha, mas eu ficar explicando assim é meio chato, por exemplo. Mas eu Sim. faço música, eu gosto de por muito tempo eu me classifiquei assim, eu sou um fazedor de música. Perfeito. Entendeu? Porque também era uma forma de. Eu tenho muito problema com responsabilidade também. Eu gosto de assumir a responsabilidade que, tipo assim, ela é inevitável. Mas essas que são mais. Eu tô tomando mais isso agora, tô mudando isso mais agora, inclusive. Tipo assim, assumir a responsabilidade de carregar um nome além do meu. Sim. Tipo assim, eu sou o Miguel Florenzi, também sou um produtor musical. Eu sou o Miguel Florenzi, mas também sou um artista. Entendeu? Essa nova camada que se coloca Porque isso também carrega uma certa responsabilidade, né? Tem isso também de você se afirmar para os outros, você também tem que se afirmar que você, tipo assim, na minha cabeça, que eu era um artista constante. Sim. Entendeu? Isso também é um pouco. Não é uma coisa que você fala e depois desfala, né? Não, tipo assim, é um contrato. É um contrato assinado. Eu Sim. posso largar depois, mas, tipo assim, a não ser que eu tire, ou que o Carlos Lira tire minha música do ar, né? Que a família dele, na verdade. Espero que não chegue a ele. E, tipo assim, a música vai estar lá. Claro. Entendeu? Claro. Se eu não tirar, e nem eles. Mas, tipo assim, vai estar lá, entendeu? Se pesquisarem Florencio Miguel lá, vai achar, entendeu? Vai achar. Se você pesquisar no Google, vai aparecer direcionado pro Spotify ou pra qualquer plataforma de streaming. Sim, perfeito. Então, tipo assim, não tem como negar, entendeu? Não tem como negar. Mas nessa responsabilidade eu tinha um pouco de receio de assumir. Sim. Porque eu pensava que era muito isso. O artista ele tem que ser constante, ele tem que estar sempre publicando trabalho. E para o artista independente, para ele conseguir público e relevância, sim. Mas inclusive, eu pensava nisso, eu vou lançar só por lançar. Falando, mas, tipo, não é isso. Não preciso, não é o meu estilo. Eu não preciso disso porque eu não quero viver disso. Eu tiro um lucro ou outro de vez em quando. Uhum. É normal, porque as pessoas ouvem muitas vezes, às vezes ouvem pouco. Sim. Então, gera uma receita, entendeu? Ok. Dá pra retirar de vez em quando. Mas, tipo assim, não é o que eu quero, não quero viver disso. Isso aqui me deixa feliz, entendeu? É isso me deixa feliz por um tempo. Eu fico feliz produzindo, eu fico feliz quando eu lanço. Agora eu fico feliz quando eu divulgo e fico feliz quando eu ouço feedback, entendeu? Eu tive muito medo disso, tipo, tipo assim, de divulgar, era muito vergonhoso mesmo. Tipo assim. Hoje eu tenho mais, sei lá, uma vez eu lembro que eu entrei num grupo do Telegram, sei lá, da torcida organizada do Corinthians. Falei, gente, vocês querem ouvir? Aí, tipo, de bobeira, assim. Eu pesquisava assim, entrava, e às vezes as pessoas ouviam e gostavam. Nossa, isso não tem nada a ver com o Corinthians, mas isso é muito maneiro e tal. Eu lembro que na época, com um amigo meu, que a gente entrou em vários grupos de Telegram, assim, a gente entrou na época da POCA, assim, do BBB. Falei, gente, ouve aí. Aí ele tá na mensagem me tirando do grupo, mas... Cara, tem que tentar, né? Antigamente fazia parecido. Sim. Já teve os artifícios da internet para fazer alguma coisa. É verdade. Não posso entregar uma fita na rádio, mano. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas você se tornou quem você é, vamos dizer assim. Isso aí. Processo de identidade mesmo, de se ver nesse me lugar. ajudou também em muitos aspectos, entendeu? Da minha vida fora da produção, que é a paciência, que fugir um pouco do imediatismo, que eu sou muito afobado, entendeu? Às vezes eu faço aquela música ali, eu crio aquele esqueleto ali, às vezes nem a música pronta, acho que ele fala, nossa, isso aqui tá muito bom. E às vezes eu já tinha vontade de masterizar e finalizar, mas aí, tipo assim, às vezes aí eu ouvindo, sei lá, tipo, tava horrível. Mas aí hoje não, hoje eu faço a música, eu acho que ela tá pronta, tudo bem, eu encerro ela ali, eu fecho aquela aba daquela produção ali, e eu vou, sei lá, eu renderizo ela, deixo no meu fone de ouvido do celular assim ouvindo, falo, tá, isso aqui pode mudar, isso aqui não pode. Além da aperfeiçoação técnica, aperfeiçoamento técnico, de tipo assim, de você aprender a manusear a plataforma, eu também tive um aperfeiçoamento estético, de conseguir ouvir e também conseguir
traduzir melhor, tipo assim, o que eu quero fazer. Uhum. Nesse último projeto que eu lancei, eu senti isso, falei, caramba, isso aqui tá muito perto do que eu pensei, ou exatamente o que eu pensei que queria. Sim. E o que ajudou muito nisso também foi a produção da capa. Essa produção da capa não foi produção minha, foi de um rapaz que eu conheci, que ele é lá de Pernambuco, lá de Olinda, que é o Juan, que ele trabalha com arte também. Eu entrei em contato com ele e falei, você tá afim de produzir a minha capa e tal? Aí ele falou, não, na verdade é o contrário. Ele falou, ele respondeu um story meu e falou assim, não, você deixa eu produzir uma capa sua. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, eu passo de graça. Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Então aí eu passei as ideias pra ele, salvei algumas fotos do Pinterest, montei uma capa, falei, nossa, expliquei o que eu tava sentindo com o álbum, por exemplo. Eu falei, eu quero passar isso e tal, e ele trouxe uma capa com um azul maravilhoso, com uma imagem perfeita, e tá escrito Ifé no disco, e fui eu que escrevi, foi uma malabarismo, inclusive. Eu falei, você tem como botar, se eu escrever no papel, você tem como colocar aí na capa? Ele falou, tem. Eu falei, tá bom. Então eu escrevi bem grande numa folha, assim, digitalizei, escaneei e mandei pra ele. Só que eu falei, tá com caneta preta e papel branco, eu preciso que fique branco, tá? Então tá, aí ficou perfeita a capa. Que legal. A capa ela ficou pronta praticamente de primeira. Ele botou uma textura a mais e só. Fechou. E falei, caramba, isso tá... Tem duas versões, inclusive. Tem uma versão que ela é toda azul e tem uma versão com branco, meio azulado, em detalhes de azul também. Eu escolhi a versão azul pra capa oficial. Eu pretendo, não posso garantir, de lançar uma versão com o restante do material, além do que tá ali. Uhum. Eu produzi muito mais do que lancei. Mas aí demanda tempo. Demanda duas questões. E aí talvez eu vou deixar a desejar. Não prometer. É melhor deixar no ar. Um dia. Um dia só. Um dia. Perfeito. Um dia. Miguel, a gente vai encerrar e eu Tá queria, ótimo. para encerrar, fazer uma pergunta mais ampla, que é: que voz você ouve, que você lê, que te acolhe? Bom, eu acho que são muitas vozes, eu não consigo definir uma só. E vai além de artista, vai de pessoas de outros ramos e até mesmo da minha família. Mas eu acho que a primeira pessoa que eu tenho que citar é a minha mãe, Dona Elisângela de Azevedo Florença, que me deu meu sobrenome principal, que as pessoas me conhecem, que ela é o meu ponto, sim, minha direção, entendeu? Eu não vivo sem minha mãe de jeito nenhum, eu não vivo sem a aprovação dela, assim, para certas coisas específico demais, assim, eu sempre consulto ela, assim, para qualquer coisa que eu esteja inseguro. Sim. Ela é, tipo assim, quem me norteia, e é isso, mas em outras vozes também, outros nomes. Eu não posso deixar de citar o Chico Buarque também, que é uma pessoa que eu sou muito... tenho muito apreço pela obra, tenho muito apreço pela persona, o que ele significa, tanto na música, tanto na literatura, que ele escreveu ótimos livros também. Impossível, eu estava conversando com os meninos ali fora sobre questão de jornalismo e tudo mais, é impossível não citar o Pedro Bial também, que é uma pessoa que tem, como que eu falei, que eu não sou uma pessoa muito boa com palavras, mas ele para mim ele é uma das personificações da palavra, ele fala com muita liberdade, com muita leveza, um mestre da entrevista, um mestre da reportagem. Eu tenho que citar também o próprio Antônio Carlos Jobim, entendeu? Muitos nomes da música mesmo, muito nomes públicos, é muito bom, assim, né, tá rodeado dessas pessoas. O Brasil, ele produz muita coisa boa, lança muitas pessoas boas, entendeu? Eu sou muito grato por ser brasileiro, inclusive. É muito bom ser brasileiro. Apesar dos pesares, é muito bom ser brasileiro. Porque você tá norteado desses nomes. E Marcelo B2 também. Olha aí. Entendeu? Que eu sou muito fã do rap e eu acho que ele tá há muitas décadas trazendo materiais de muita qualidade, com muito conceito estético, com muita coesão. Um trabalho artístico muito lindo, na minha opinião. Ok. Esse foi o Miguel. Assim como ele tem a voz dele, você pode ter a sua também, deixar um comentário, uma opinião, uma contribuição, um recado. A gente volta no próximo programa. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.